Todos aqui temos desejos, amém? Todos aqui temos sonhos. Quantos além de mim têm sonhos? Talvez você já tenha realizado muitos deles, assim como eu, porque quando a gente entra na presença de Deus, certamente Ele nos faz uma bênção. Mas Deus sempre tem mais para nós. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor teu Deus, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Sabe o que Ele quer dizer com isso? Quando você tem prazer em viver nele, para Ele, fazendo a vontade dEle, aí sim, Ele concede o desejo do seu coração. Muitas vezes nós queremos colher, mas não queremos semear. Nós queremos a bênção, mas não queremos o Deus da bênção. Queremos a recompensa, mas não queremos pagar o preço. E achamos que Deus é injusto. Deus se esqueceu de mim. Deus abençoa o meu vizinho, mas não me abençoa. Eu quero te dizer algo: é do desejo do coração de Deus te realizar. Conceder o desejo do seu coração é o que o Pai mais quer. Desejos que agradem a Ele. Porém, antes de vivermos as promessas de Deus, antes de vivermos tudo que Ele tem para nós, Deus sempre tem um propósito. Em cada luta, em cada guerra, Deus sempre vai nos tratar. Deus não abre mão de nos moldar segundo o seu querer. Ele nos ama do jeito que somos, mas Ele não vai deixar a gente do jeito que a gente está. Ele vai nos tratar, Ele vai nos curar, Ele vai nos transformar. Até porque a Bíblia diz que uma bênção entregue fora de hora, fora de tempo, se transforma em maldição na nossa vida. Quantos já repararam pessoas que queriam muito casar, queriam muito ter um companheiro, uma companheira, e oravam por anos para que Deus operasse um grande milagre? Aí essa pessoa se casa, depois que ela se casa, ela se separa. Depois que ela se casa, ela destrói o próprio casamento, ela sabota o próprio casamento. Porque uma bênção entregue fora de tempo, essa bênção se transforma em maldição. Aquilo que era para ser uma bênção, você não sabe lidar, você não sabe administrar, e você mesmo destrói. Por falta de entendimento. Por não ter se permitido ser tratado por Deus, muitas vezes nós estragamos, contaminamos, azedamos, envenenamos a bênção. Não podemos culpar o diabo não é culpado. O diabo, ele pode ser uma ferramenta para tentar desalinhar a gente, mas se você estiver firmado sobre a rocha, nada te tira do propósito. Repita junto comigo, igreja: é do desejo de Deus me abençoar. A Bíblia fala sobre isso. João 9,31, abra comigo, por favor. Olha que tremendo que diz esse versículo. Olha como Deus tem interesse em nos ouvir e nos abençoar. Olha como Deus é o mais interessado em conceder o desejo do nosso coração, em nos atender. João 9,31, a palavra de Deus é clara, dizendo... Repare que esse versículo, ele responde a muitas perguntas que nós fazemos para Deus. Por que não chega a minha vez? Por que Deus não me abençoa? Por que a minha vitória ainda não aconteceu? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz e pratica a sua vontade, a este Deus atende, ouve. Olha como é forte esse versículo e simples. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas, se alguém é temente a Deus, o que é temor, queridos? Temor não é medo. Temor é uma mistura de zelo com respeito. Temor é você saber que Deus te vê em todo tempo. Você vive para Ele no secreto. Você tem as suas ações em primeiro lugar para agradar a Deus. Temor é você saber que Deus te assiste o tempo todo e que você quer a aprovação dEle. Se alguém é temente a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus ouve, a este Deus atende. E às vezes a gente não entende porque Deus não atende, Deus não ouve, Deus não responde. Das duas uma, ou você está em pecado ou Deus está tratando com você porque Ele quer te adestrar, porque Ele quer te aperfeiçoar. Mas de fato, os pecados que nós muitas vezes não abandonamos, aqueles pecados pequenininhos, costumeiros, sabe? Pecadinho de estimação. Que a gente fala, isso não é pecado não, isso é muito pequeno. Entenda, para Deus não tem pecadinho nem pecadão, tem pecado. Esses pequenos pecados, essas pedras pequenas que nós tropeçamos, elas podem ser exatamente o embaraço que nos atrapalha de viver tudo que Deus tem para nós. E Deus não ouve a pecadores, mas aquele que pratica a sua vontade, aquele que pratica a sua palavra, aquele que tem temor a Deus, a este Deus atende. Quem pode dizer amém? Ou seja, João 9,31 está falando de um princípio que para nós sermos atendidos por Deus, nós precisamos primeiro fazer a sua vontade, praticar a sua palavra. Repita junto comigo: quando eu cumpro princípios,
Diga: Deus cumpre promessas. Amém? Quem tem promessas aqui para a sua vida para se cumprir? 2019 é um ano de novos começos, amém? É um ano de um novo tempo na nossa vida. Promessas novas vão se cumprir sim. Porque Deus é um Deus que não mente, Ele é a própria novidade de vida. Deus tem promessa para mim e para você. Só que a questão é que muitas vezes as promessas não se cumprem porque existem coisas que podem estar mais escondidas dentro de nós do que a gente imagina. E por isso a gente demora um tempo maior do que o esperado para conquistar o favor de Deus. Então, muitas vezes ficamos rodando em círculos, como aquele povo de Israel que ficou no deserto, que era para chegar na terra prometida em pouco tempo e ficou rodando no mesmo lugar. Muitas vezes a gente, com uma vida de pecado, pecadinhos pequenos, costumeiros, aqueles que a gente não quer abandonar, sem praticar a palavra de Deus, a gente não alcança a vitória, porque a gente se torna insubmisso, rebelde, porque a gente está pecando e a gente não quer viver uma vida reta, que agrada o coração de Deus. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, que não tem de que se envergonhar, para que a gente possa desfrutar de tudo que Deus tem para nós, para que a gente entre em Canaã, na terra prometida, para que a gente pare de rodar em círculos e fique girando no mesmo lugar. Porque Deus quer verdadeiramente nos entregar tudo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Quem pode dizer amém, eu recebo. Então, para isso nós precisamos checar o nosso coração. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Faça um check-up, como a pastora falou, na sua mente, na sua alma. Vamos ao médico checar, fazer exames, mas não paramos para checar e examinar o nosso coração. E é muito comum a gente se converte, sai do mundo, sai do império e vem para o reino de Deus. Mas muitas vezes saímos do império e viemos para o reino, mas o império não sai de dentro de nós. Somos crentes cheios do império das trevas. Uau! A cultura do império das trevas precisa ser arrancada do nosso caráter. Ou seja, o linguajar sujo, chulo, a linguagem torpe, a linguagem de palavrão precisa ser arrancada de dentro de nós, amados. Crente que fala palavrão é algo inadmissível. Não adianta você ser um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus que profetiza bênção e daqui a pouco você está xingando, amaldiçoando, gritando, falando palavrão. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode fluir água doce e água amarga. Vigia o que sai dos seus lábios. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Se você utiliza mal a sua língua, falando palavras malditas, torpes de palavrão, você vai colher desse fruto. Palavrão é linguagem do inferno, não é linguagem do céu. Vigia. A cultura do império das trevas tem que ser arrancada do nosso caráter. A prática de uma vida pecaminosa. A cultura do império das trevas, através da linguagem, também pode se dizer através da fofoca. Quantos crentes são fofoqueiros? Chegam dentro da igreja, começam a falar mal do irmão. O irmão caiu, está em guerra. Isso você não sabe, fulaninho caiu. E começa a disseminar, espalhar a queda do outro. Em vez de você encobrir o pecado, orar, interceder pelo irmão, você está sendo maledicente, divulgando o pecado. Ou então chegou seu aniversário, você serve na igreja, você é ativo, mas de repente os pastores não te ligaram, esqueceram, estavam super ocupados, tiveram uma semana agitada. Aí você começa a falar mal, tá vendo? A pastora nem me ligou no meu aniversário. Na hora que ela precisa eu estou ali, mas na hora de lembrar de mim, ela nem sequer passou um WhatsApp. E aí quando você vê, você começa a falar mal do teu líder. Começa a ser maledicente. Cuidado. Cuidado que Satanás quer usar a sua boca para que você seja um funcionário do inferno, replicando a maledicência. A cultura do império das trevas tem que sair de dentro de nós. O jeitinho malandro, aquele jeitinho chamado jeitinho brasileiro. Amados, nós pregamos muito fora do Brasil. E lá nos Estados Unidos, infelizmente, a fama do brasileiro é péssima. É terrível. A gente é queimado lá. Muitos aqui que viajam sabem disso. O jeitinho malandro é o jeitinho brasileiro. Brasileiro burla a lei, brasileiro faz tudo errado, brasileiro não paga impostos, brasileiro é uma benção. Existem pessoas que elas se recusam a trabalhar com brasileiros por causa do jeitinho malandro. Nós precisamos vigiar isso e mudar essa cultura, amém? Precisamos entender que temos que dar a César o que é de César. Tem muito crente que em vez de ter net, tem cat. Tem gato. Ah, não, mas eles me roubam. Ah, mas o governo é corrupto. Não importa se os outros erram, você precisa fazer o certo. Amém? Porque é para Deus que nós vivemos.
A cultura do império tem que ser arrancada de dentro de nós. A rebeldia precisa ser arrancada do nosso caráter. Eu sou um crente que eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Ninguém dá opinião na minha vida. Eu gosto dos meus pastores, mas ai deles quererem se meter na minha vida. Cuidado. Cuidado se você é muito dono do seu nariz. Eu não estou dizendo que seu pastor e sua pastora tem que mandar em você, porque eles não são sua babá. Essa não é a função do pastor. Manipular a tua vida. A função do pastor é te proteger, ser autoridade espiritual na tua vida, boca de Deus, na tua história, na tua casa, na tua família, para falar aquilo que você não quer ouvir. Eu sou uma pastora que serei uma eterna ovelha. Eu caminho com os meus pastores há quase 20 anos, há 15, 17 anos, já até perdi a conta. E eu sempre os ouço, ainda que muitas vezes não seja agradável. Eu sempre sou exortada e tratada por eles, ainda que eu não queira. Porque muitas vezes a gente quer a bênção, mas a gente não quer a exortação. A gente quer a colheita, mas a gente não quer a renúncia. Entenda? Se você não se submete àquele que você vê, você também não se submete a Deus que você não vê. O maior exercício de submissão e obediência aqui na terra é você obedecer aos seus líderes. Porque se você obedece àqueles que você vê, certamente você vai obedecer a Deus que você não vê. Será que os seus pastores são boca de Deus na tua vida? Será que quando eles falam algo para você vindo do trono, te dando uma exortação em amor, segundo a palavra, filho, filha, por favor, não vá por esse caminho, será que você ouve e acata, ou você deleta, aperta a tecla mute? Fala, não, eles não mandam em mim, eu faço do meu jeito, cuidado com a rebeldia, porque essa é uma característica do diabo. Ele quer que você seja autossuficiente, independente. Mas no reino de Deus, a independência é morte. Nós precisamos ser dependentes de Deus e entender que Deus tem princípios, amém? A cultura do império tem que ser arrancada de dentro de nós, os hábitos mundanos, promíscuos, os pensamentos imorais, as roupas sensuais. Quanta gente dentro da igreja cheia de sensualidade. Às vezes até no olhar, não é nem na roupa. Às vezes a pessoa se cobre inteira, mas tem um negócio de jogar o cabelo, olhar fatal, 43, que você fala, meu Deus, quanta pomba gira. É só dar um sorriso que quando você vê, você vai estar amarrado em nome de Jesus. Cuidado, porque nós precisamos ser agentes de bênçãos e não pedras de tropeço. Amém? Cuidado, crente, com a roupa que você usa. Se você está usando o seu corpo para chamar atenção, para atrair olhares, cuidado, porque tem homens casados aqui. E você pode estar sendo um instrumento do inferno para fazer esse homem pecar, para fazer essa mulher pecar. Vigia nas pequenas e nas grandes coisas. Pode parecer bobo, mas quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. A Bíblia diz que a sensualidade é condenada. A sensualidade não é uma característica do reino, é uma característica do inferno. Você não é uma vitrine. Você pode se vestir bem, você pode se cuidar, você pode ter uma saúde boa, você pode se preocupar com o seu corpo, ser saudável, mas cuidado com a motivação pela qual você faz isso. Amém? Porque Deus, Ele realmente conhece o nosso coração. A cultura do império precisa ser arrancada da nossa vida para que Deus venha cumprir todas as promessas. Eu aprendi algo: para que o reino de Deus venha, nós precisamos destruir o império que está dentro de nós. Porque é fato, as pessoas saem do império, mas o império não sai de dentro delas. Isso acontece não só aqui, mas em muitos lugares. Muitas pessoas estão vivendo uma vida que elas não estão parando para pensar nisso. A conversão, queridos, ela tira o cristão do mundo, mas é a santificação que tira o mundo do cristão.